Queridos alunos, boa tarde. Hoje começaremos com História, quarta semana, PET 6. Nós continuamos falando de tempo, marcação de tempo. A história, né? Essa evolução daquele relógio de sol aos relógios digitais. Interessante isso, né? Então vamos lá. Para falarmos disso, pegue o seu PET, páginas 85, 86, 87, 88 e 89. Vamos lá? No seu PET, começa falando assim para você. Leia os textos abaixo e sublinhe as informações mais importantes. Epa, já aconteceu isso. Claro, ele está aproveitando história para te ensinar a fazer resumo, né? Leia aquilo que é importante, marque. Então tá assim, a linha do tempo. Linha do tempo é o registro de acontecimentos organizado numa ordem cronológica que forma a história de uma pessoa, comunidade ou civilização. A linha do tempo serve para organizar e mostrar a importância de acontecimentos que formam a história pessoal ou da coletividade. Evolução da escrita. E aí ele vem mostrando para você como ela evoluiu nessa linha do tempo. E ele fez uma linha do tempo aqui como se fosse um filme, né? Um rolo de filme. E aí tá assim. Primeira tentativa de sistemas de escrita. Tá aqui. Aí pôs lá 4.000 antes de Cristo. Depois surge a civilização fenícia que funda cidades e inventa um alfabeto. Nós vimos lá atrás do alfabeto fenício. E agora aqui 3.500 antes de Cristo. Depois, a primeira enciclopédia é escrita na Síria, 1270 a.C. Alfabeto grego, 900 a.C. Alfabeto, aí tem aqui 1800, que está para o lado de baixo, mas tem aqui. Alfabeto latino, 700 a.C. Então vamos para o lado de baixo aqui, tem assim, a escrita surgiu na Mesopotâmia, ó. Quase tudo surgiu aqui na Mesopotâmia. Tá aqui. 3.000 antes de Cristo, em tábuas de argila, escreviam com um estilete e uma forma de cunha. Mostrou para nós que ficava fundinho assim, ó. Nós temos isso nos PETs anterior. Eu mandei vídeo mostrando como que funcionava tudo isso. Então quem viu, quem leu, quem participou, sabe exatamente do que eu tô falando. Depois nós temos aqui, mais ou menos no mesmo período, mas em 1500 a.C., não é no mesmo período não, 1500 anos depois. Tá assim, posteriormente o surgimento da escrita na China, que não mudou muito, é uma das escritas que menos mudou. Continua aqueles ideogramas, né? Alfabeto fenício, ó, aqui o alfabeto fenício que eu falei, quando surgiu aqui, ó, a civilização fenícia em 3.500, mas só fizeram o alfabeto 1.500 antes de Cristo, 3.500 surgiu a civilização, em 1050 o alfabeto, muitos anos para construir um alfabeto. O primeiro serviço postal para uso governamental surge na China em 800 a.C. Olha aí, né? E quando a gente vê falar em serviço postal no Brasil, né? Quantos anos depois, né? Quantos séculos depois? E ainda era uma descoberta aqui na Europa. Na Europa, que trouxe para o Brasil, né, porque foi os portugueses que trouxeram, né, então na Europa era uma novidade. Trouxeram para o Brasil, né, com todo o reinado. Então temos aqui, consulte a linha do tempo e preencha a cruzada de números com as datas
dos principais fatos da história da escrita. Os principais fatos da história da escrita tá aqui na linha do tempo. Então, continuando aqui. Atenção! Como os fatos ocorreram antes da criação do calendário gregoriano, que também já vimos, aquele de Gregório lá, das músicas, tudo da igreja, tá? Com data inicial no nascimento de Cristo, por isso é gregoriano, por isso tem as datas da igreja, os cantos gregorianos, tudo relacionado à igreja, porque eles baseiam-se no nascimento de Cristo. Não se esqueça de colocar AC. Por que AC? Porque AC é antes de Cristo. Está escrito aí para você. Já falamos disso. E após cada data. Se você colocar lá 1050, o que aconteceu em 1050? O alfabeto fenício. E não pode deixar de colocar AC. Por quê? Porque senão pode confundir com o ano 1050 depois de Cristo. Ah, o ano 3500. Eu preciso pôr AC? Precisa. Ah, mas não tem o ano 3000 ainda. Ainda não tem o ano 3000. Mas você precisa colocar, tá? Porque tudo aquilo que fica para a história precisa ser datado como tal. Então, nós temos agora na página 85, tem aqui para você o calendário. Lembre-se, tem a cruzadinha, desculpa. Nessa cruzadinha você vai colocar as datas. Não esqueça que vai sobrar quadrinho, tá? Eu tô falando isso porque senão tem gente que vai da professora, mas não dá certo, tá sobrando quadrinho. Vai sobrar quadrinho, tá? Então vai sobrar alguns quadrinhos mesmo. Tem lugar que sobra tanto na frente quanto atrás. Então você não pode pôr lá e pôr ponto. Não, ele não tá pedindo ponto, tá? O ponto é só no AC. Mas você precisa usar o zero que tá aqui. Ah, eu coloquei lá e aí eu coloquei AC aqui. Mas vai sobrar quadrinho, tá? Eu tô falando isso para que você não se assuste. Por quê? Porque ele tanto tem na horizontal quanto na vertical. Então precisa combinar esses números e o AC também para que não fica divergente. Então sobra quadrinho. Então você olha, se eu colocar aqui aí não dá certo aqui, não, então vai sobrar um quadrinho à esquerda. Ah, se eu fizer assim vai sobrar um quadrinho à direita. Não importa. Não importa, vai sobrar quadrinho, tá? Então você vai preencher aí com as datas de acordo com as perguntas, tá? Na verdade as perguntas estão aqui abaixo, então você vai fazer assim, ó. Data aproximada do início do surgimento da escrita na Mesopotâmia. Você responde aí, né? Ele até te deu um exemplo. Lá ele faz o mesmo exemplo, né? Na vertical, para mostrar para você como funciona. E aí depois, letra B. Data aproximada do final do surgimento da escrita cuneiforme, aquela em forma de cunho, né? Cuneiforme na Mesopotâmia. E você põe a data aqui, vai lá e encaixa na cruzadinha. Surgimento da civilização fenícia e invenção do alfabeto. Aí, olha. Surgimento da escrita na China. Escrita da primeira enciclopédia na Síria. Criação do alfabeto fenício. Por que ele fala, ó? Civilização, ó, surgimento da civilização fenícia e invenção do alfabeto. Só que a criação do alfabeto mesmo tá embaixo, tá? Ele pergunta assim, mas aqui, ó, quando ele fala da criação, tá assim, e inventa um alfabeto, inventou um alfabeto. Mas o alfabeto que se usa mesmo é o que tá aqui, alfabeto fenício. Esse aqui eu não sei nem por que ele pôs. E inventa um alfabeto que era só deles, que a gente não tomou nem conhecimento. Porque o que a gente toma conhecimento é esse aqui de 1050, tá, gente? Então, continuando. Depois pergunta assim, criação do alfabeto grego. Surgimento do primeiro serviço postal para uso governamental. Surge na China, hein? A data aí.
criação do alfabeto latino. E a data, tá? E é só isso, pouquinho, né? Então, mas essa é a atividade de hoje de história. Então, para nossa aula de história é só, falando um pouco mais sobre as civilizações antigas, sobre a criação do registro, né, da nossa história, está aqui na quarta semana do PET 6. Então, é só. Para vocês, tchauzinho, até a nossa próxima aula.